Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira, onde falamos sobre crianças e adolescentes, seus problemas, suas dificuldades, suas famílias, numa parceria do Grupo Dedica, de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e da TV da UFPR. Hoje vamos falar sobre o Conselho Tutelar, um órgão instituído para a defesa dos direitos da criança, e falamos com Maria Rosa, uma conselheira já de 3 gestões, Maria Rosa? Terceira gestão. Terceira gestão. Término. Isso. E a razão do meu convite, Maria Rosa, é que no dia 25 próximo vamos ter uma nova eleição. Sim. Que acontece a cada 3, agora 4 anos. Agora né? 4. E me parece assim que a população em geral não sabe muito bem o que é o Conselho Tutelar, qual é o papel do Conselho e a importância de escolher essas pessoas. Né? Não só porque é amigo, porque é conhecido, mas sim deveriam escolher aquele que melhor teria condição, por capacidade, por dedicação, realmente a defender crianças e adolescentes. Não poderia ser um cargo político como um trampolim para vereador, né? E hoje a gente vê muitos políticos assumindo campanhas e muito pouca gente indo votar. Eu queria que você me falasse um pouquinho, começando assim, o que é um conselheiro tutelar? Veja, Luci, eu sou apaixonada pelo Conselho Tutelar, né? Eu estou com 70 anos, então eu acho que na minha vida eu tive a oportunidade de vivenciar muitas mudanças. E para mim a grande mudança da nossa Constituição Cidadã foi o artigo 227, que foi uma moção popular, que fez com que surgisse o Estatuto da Criança e do Adolescente e nele o Conselho Tutelar. Né? Sim. O Conselho Tutelar é um cargo eletivo. As pessoas elegem os seus conselheiros. Em Curitiba, nós temos, apesar de que oficialmente hoje nós já temos 10 regionais, nós teremos no dia 25 eleição para 9 regionais. Cada regional escolhe os seus conselheiros tutelares que são compostos. Isso é lei federal. São 5 conselheiros tutelares. O que lhes é exigido? Que defendam os direitos das crianças e dos adolescentes. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que eles sejam permissivos, porque as crianças têm direitos e têm deveres, mas, em geral, os deveres são exigidos e os direitos não. Sim. Porque não existe, na maioria das vezes, uma capacitação para que esses conselheiros eleitos pela sua comunidade os exerçam. Eles não conhecem, há uma confusão de que, veja, o Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional. Sim. Isto é o conselho, Sim. não o conselheiro. O conselheiro, ele recebe, ele ganha no final do mês. Ele tem uma carga horária estabelecida por lei. Ele tem que defender as crianças e os adolescentes. Ele é eleito para isso. E tem que defender dentro dos princípios da lei. Da lei. Não de acordo com a sua opinião, a sua sensibilidade, mas sim dentro dos princípios de uma lei que ele precisa conhecer. A lei estabelece, né? É a lei que me diz que a criança ou o adolescente é um ser em formação. E por ser um ser em formação, ela tem que ser entendida dentro das suas peculiaridades. Sim, com certeza. Cada idade uma necessidade. Tem a sua necessidade. Isso. Eu não posso transferir para um atendimento o meu conceito individual. Eu tenho que ter o entendimento da família,
da criança, da comunidade. E tenho que dar a esta criança e a este adolescente um tratamento próprio. Eu tenho que encaminhá-lo para um equipamento que faça, que cumpra a lei, o que a lei diz. Sim. E não o que o político quer, né? Nós temos a política da criança e do adolescente e não uma política partidária. Sim. São duas coisas bem distintas, né? Isso me preocupa muito, e vou falar como pediatra, né? A formação desses conselheiros e como seria bom se as pessoas, primeiro que as pessoas fossem votar, porque sim, talvez as pessoas achem, não, isso, e até tem muito, né? A ideia é que o conselheiro seria aquele para a classe mais baixa, para aquela que briga, mas a gente sabe que a falta dos direitos está em todas as classes sociais. Veja, eu tive assim, eu acho que um privilégio, eu fui conselheira na segunda gestão de Curitiba. E de 2001 a 2004, o atendimento do Conselho Tutelar, matriz, que é a minha regional, era um atendimento praticamente voltado para a criança que estava na rua, para a criança que morava em favela, para a criança carente. Sim. Né? Voltei para o conselho em 2007 e, para meu espanto, inclusive, eu comecei a atender as crianças e adolescentes, estudantes dos melhores colégios de Curitiba. Isso eu acredito que seja assim, uma evolução, né? Sim, com certeza. Porque passaram a entender que o Estatuto, ele é claro quando ele diz os direitos são de todos. Ele não está falando que o direito é para quem não tem dinheiro ou para quem tem muito dinheiro. Né? O poder aquisitivo da pessoa é o menos importante. O que importa é o direito. E você estava falando, Luci, e o que me preocupa muito é porque houve uma mudança agora, muito recente, houve uma mudança legal, que foi uma das batalhas que nós sempre tivemos, para que unificasse a eleição do Conselho Tutelar a nível nacional. Sim. Já que todos os municípios devem ter o seu Conselho Tutelar. E isso aconteceu, e a partir do ano de 2015, no dia 4 de outubro, 4 de novembro de 2015, nós teremos a primeira eleição a nível nacional. Única, né? Única. No mesmo dia. Ela vai ser unificada. E isso é um privilégio porque todos saberão que o Conselho Tutelar tem uma eleição, sim, que é uma eleição igual a qualquer outra e totalmente diferente. Essa nova lei, ela também dá ao Conselho Tutelar 4 anos em vez de 3. Né? A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, ela estabelece que a gestão do conselheiro é de 3 anos, com direito a uma recondução. A nova lei, que é a Lei 12.696, ela estabelece 4 anos, também com direito a uma recondução, mas a nível nacional. E agora vamos falar assim das diferenças. Em Curitiba nós temos 9 regionais estabelecidas pela prefeitura. Atualmente tem 10, que é o Tatuquara, mas não vai acontecer a eleição do Conselho Tutelar este ano. Cada regional vai eleger o seu Conselho Tutelar. Ele vota nos seus conselheiros. Sim. Tá? O voto é regionalizado, só que existe um local de votação somente em cada regional. Então, não é como uma eleição comum que você tem o seu local de votação. Em cada regional tem um local. O voto é facultativo, então vai quem quer. Tá? Ou quem sabe, ou quem tem conhecimento. Quem sabe, né? Quem tem conhecimento. Para você votar no conselheiro, você tem que levar
além do título de eleitor, que é obrigatório, o que não é dentro de uma eleição normal, né? Mais um comprovante, uma carteira de identidade, enfim, algum documento com foto. Então, você tem que provar que é você mesmo, né? E nessa eleição, nós ainda vamos ter um outro problema. O voto será manual, em função das eleições, né, municipais, e Curitiba foi uma das cidades que nós tivemos agora aquele voto, como é que chama? O digital, né? O digital, Sim. né? Então, eles não podem disponibilizar por lei, né? As urnas têm que ficar lacradas e tal. Então, nós teremos um retrocesso, porque nós vamos ter que escrever o nome ou o número do candidato. Não existe divulgação. São poucas as pessoas que sabem, que conhecem a eleição, como votar e o que fazer. E, nesse sentido, é que nós estamos tentando, né, fazer com que diga, vai lá, vota, mas veja em quem você vai votar. Né? Eleja um bom conselheiro, aquele que realmente garanta os direitos das crianças. Não seja tão exigente ou tão egoísta de pensar somente no seu, vamos pensar no nosso. Isso, Maria Rosa, e veja que importante isso, né? Que não só os amigos de quem está como candidato, mas sim os professores da escola daquela região, os profissionais de saúde daquelas unidades, né? As pessoas que moram ali, que possam saber e até ver que capacitação tem esse candidato, para realmente poder representar, né? Na tutela, representar um tutor, aquele que poderia cuidar dessa criança enquanto existia algum problema, seja na escola, seja na unidade de saúde, seja em suas famílias. E assim a gente vai estar trabalhando para uma sociedade melhor. Você concorda com isso? Totalmente. E, inclusive, eu acho que estamos terminando já esse bloco, eu acho que os políticos que pedem tanto o voto da população quando são candidatos, na minha maneira de entender, deveriam ser os primeiros a irem votar para mostrar a importância do Estatuto, a importância que a criança tem na sua gestão. Sim. Né? Porque a criança é prioridade absoluta. Vamos tirar do papel. Vamos tirar do papel e vamos torná-la prioridade absoluta em todos os seus direitos. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já continua. Nós voltamos já com o nosso tema Eleições de Conselho Tutelar. Veja você, aonde é a região que você tem que votar? Todos nós somos responsáveis. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o programa Sem Brincadeira e falamos hoje sobre Conselho Tutelar, as eleições. Falamos com Maria Rosa Carvalho de Melo, falamos com você, que não é candidata a uma recondução, e por isso podemos falar livremente disso, não, Maria Rosa? Especialmente você fundou a Associação dos Conselheiros Tutelares, você está no seu 3º mandato, mas falamos, então, de eleição de uma pessoa especial, né? Que seria aquela quando falta o responsável, quando falta uma defesa, essa pessoa deveria ser chamada no sentido de auxiliar. Existe um medo da população em geral, né? No sentido nessa figura do conselheiro, como se ele aparecesse para tirar a autoridade dos pais, para tirar as crianças dos pais, né? Na verdade, infelizmente, às vezes isso é necessário. Nós temos situações, e no programa HC Dedica, que eu coordeno no Hospital de Clínicas, nós temos situações de extrema gravidade. Por sorte, raríssimas, ou raras, não raríssimas. Essa de extrema gravidade, raras. Mas eu queria que você explicasse um pouco qual é realmente a função do Conselho, aonde ele começa e até onde ele pode ir e aonde que ele está sustentado. Olha, Lúcia,
O Conselho Tutelar é tão importante que, segundo, por exemplo, o Dr. Murilo, né, que é uma referência nacional em relação ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ele equipara o conselheiro ao juiz. A diferença é que o conselho é um órgão não jurisdicional. Então, o conselheiro, ele tem a autoridade de requisitar serviço. Isso é uma coisa importantíssima, porque ele não está pedindo, ele está mandando. Ele tem a autoridade de fiscalizar, e eu diria que não só a autoridade, como o dever. Né? Qualquer equipamento, qualquer ONG, seja escola, seja voltada à saúde, seja voltada ao esporte, enfim, uma instituição qualquer de acolhimento. Instituição que Sim. trabalhe com criança e com adolescente deve ser fiscalizada pelo Conselho Tutelar, para saber se está cumprindo os direitos da criança. Tá? Mas a gente tem que se lembrar sempre, dentro do que você falou há pouco, que a responsabilidade pela educação, pela escolarização, pela saúde, enfim, pela vida, é dos pais. Sim. Principalmente, prioritariamente, primeiramente, tudo mente, né? Porque infelizmente mente. Hoje em dia, o que é muito dolorido são os avós que estão assumindo, na maioria das vezes, a função de pai. Né? As escolas, na minha maneira de entender, também não conhecem muito bem o Estatuto e perdeu-se um pouquinho aí nesse processo, que também já não é tão novo, né? Nós já estamos há 22 anos Sim. com o Estatuto, achando que o Estatuto é permissivo. Não é. O Estatuto não está tirando, ele não tira a autoridade de ninguém. Sim. Dentro de uma sala de aula, a autoridade máxima é o professor. Sim. Nunca o Estatuto falou alguma coisa contrária a essa. Sim. Só que a escola deveria estar ali para escolarizar. E a família deveria estar ali para educar. E isso não está acontecendo. Tá? Então, o Conselho Tutelar, o papel maior do conselheiro é quando um direito da criança e do adolescente é violado, quando ele não é cumprido. Não é só a creche. Em geral, fala-se muito, né? Porque não tem vaga. Não tem mesmo. Nós estamos deficitários. E não é Curitiba, não. É o Brasil como um todo. E a nós, que é outra coisa muito normal no conselho, chega uma mãe e diz assim, mas veja, a minha vizinha, ela não faz nada na vida e, no entanto, o filho dela está na creche. E eu que tenho que trabalhar, eu não tenho, meu filho não tem creche. Ela não consegue entender, e as pessoas não conseguem entender, que nós estamos vendo a criança, nós não estamos vendo. Claro que você vê a família, mas muitas vezes uma mãe que não tem o seu trabalho formal ou normal, nós priorizamos a vaga da creche, porque nós temos que proteger essa criança. Porque para tirá-la do seio familiar, nós temos que usar primeiro todos os nossos recursos. Sim, você diz então, crianças que estão em risco, né? Falamos de crianças em risco para violência, em risco, qualquer tipo de violência, né? E quando você diz da autoridade do professor, qualquer autoridade, ela tem que ser imposta com respeito, com cuidado, dentro do que é a necessidade daquela criança ou adolescente. Então, eu acredito que você só pode respeitar se você for respeitado. Sim. E uma coisa que a mim eu acho trágica e que eu percebo é que eu vejo muitas vezes numa família onde, vamos dizer, tenham 5 filhos, né, entre crianças e adolescentes, vamos falar em criança a nível mundial, que vai de 0 a 18 anos, onde eu vejo
5 adultos conversando com 2 crianças. Houve para mim uma inversão. Né? Chega papai e mamãe, na maioria das vezes, são muito mais imaturos e muito mais crianças do que as crianças que eles deveriam proteger. E isso é muito dolorido. Então, mas daí entraria a função do conselho de encaminhar, de orientar, né? E até procurar serviços que possam lhe dar um diagnóstico, né? Como, por isso a requisição de serviços, né? Serviço médico, serviço de psicologia, de tudo mais que poderia ajudar a orientar essa família. Que infelizmente, Lucy, veja, no papel tudo é muito bonito, né? Nós temos, por exemplo, e eu acredito que seja uma das maiores violações existentes, é a dignidade. É a falta de respeito, muitas vezes não é nem a física, mas é a psicológica, é a forma como se fala, como se trata. E para isso nós deveríamos ter equipamentos muito bem, mas muito bem orientados, com profissionais de altíssima qualidade, profissionais que realmente conhecessem o Estatuto, para que dessem a esta família que não teve, na maioria das vezes, a orientação que o outro teve, apesar de que não existe escola para pais, né? A gente sempre entra meio de gaiato na brincadeira. Mas são profissionais que deveriam orientar estes pais, esta família, de dar a eles aquele conceito real de quem é uma criança, de como ela deve ser tratada e principalmente de vê-la. Porque a maioria dos pais não... quando eles percebem o filho que ele está dizendo cala a boca, está aquele baita daquele homem na frente deles, dizendo cala a boca a você. Porque eles não o viram crescer, eles não ensinaram, eles não acompanharam, eles não deram principalmente zelo. Pois é, talvez a gente possa dizer não a maioria dos pais, mas muitos pais. Não, eu não falo nunca em maioria. Mas muitos pais são assim. E aí entraria o conselho, você diz uma função de juiz, mas talvez não tão juiz como um julgador, porque a não ser que... E é claro, ele teria que se apoiar, porque é impossível que uma pessoa domine todas as necessidades de uma criança. Então, se apoiar nos profissionais da saúde, da educação e tudo mais, até para encaminhar ao juiz os seus pedidos, as suas solicitações, que vai ser aquele que vai ter a palavra final em relação aos caminhos de uma família, de uma criança e adolescente. Veja, Lucy, quando o Estatuto diz bem claro, né, que o conselho, o órgão, é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional. A doutora Lídia, que eu acredito que nós tenhamos o privilégio de tê-la como juíza da primeira vara da infância, o que ela diz é assim, né, eu me baseio nos meus encaminhamentos, nas minhas decisões, no que vocês me contam, porque vocês estão próximos da comunidade. O conselho tutelar, ele existe em cada regional e os 5 conselheiros são eleitos pela sua comunidade, pela proximidade, pela facilidade de conhecer, né? O seu vizinho, enfim, o que se passa dentro desta comunidade, qual é a cultura que prevalece, que claro que o centro é diferente, né, da periferia, infelizmente, porque nós temos mais instrumentos aqui, nós temos, né, o Hospital de Clínicas, nós temos os maiores, as secretarias em geral, né, os equipamentos maiores estão no centro, que muitas vezes faltam na periferia. Mas nós temos que conhecer a nossa comunidade para poder zelar pelos direitos e aplicá-los. Temos que estudar, temos que conhecer o que é o Estatuto, a que ele vem e quais os equipamentos que nós confiamos. Porque, infelizmente, na maioria das vezes, nós queremos um encaminhamento para um determinado equipamento e o mesmo não tem condição de nos atender
e você sabe muito bem, né, porque você está ali no Dedica, quantas vezes que eu chego e imploro, né, pelo amor de Deus, me atenda. Nem precisa Pela tanto, necessidade, né? Mas a gente sabe que vocês estão sobrecarregados. Pois é. Então, falando na eleição, a gente está deixando aqui um recado, tem eleição dia 25, é preciso que as pessoas conheçam os candidatos, porque eles, por 3 anos, por enquanto, vão estar cuidando, ter que ter um olhar diferente para essas crianças e adolescentes. Então, eu queria que você falasse bem rápido para a gente aonde que essas pessoas podem se informar sobre os candidatos e local de eleição. Olha, em teoria, pelo menos, em todas as unidades de saúde deve ter um cartaz informando qual é o local de votação, os ônibus da mesma forma, as escolas foram repassados cartazes a todas elas, mas qualquer dúvida, liga para 156, que é o telefone de referência de Curitiba, para a FAS ou para o Resgate Social. Eles devem ter maiores informações. Eu te agradeço muito, a gente está terminando o nosso programa. Eu agradeço a você e a todos os outros conselheiros que temos parcerias muito boas, né, nesse tempo todo. E eu chamo vocês, né, que estão nos seguindo, quem nos acompanha, de todos os níveis culturais, classes sociais. Nós precisamos escolher pessoas, é uma escolha voluntária, mas a gente precisa saber quem a gente escolhe e ir votar, porque sem o nosso voto pode ser que aquela pessoa que está ali num cargo, recebendo para isso, ocupando uma posição até de definição de caminhos de crianças, ela não seja capacitada para isso. Então, a gente espera que vocês sigam, procurem, pesquisem e nos acompanhem nesse projeto de defesa dos direitos da criança e do adolescente. A gente espera vocês na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá!